como é Não. que faz para ser um juiz de paz? Então, para ser juiz de paz, na verdade, assim, existe um curso para você ser juiz de paz eclesiástico. Porque todo líder religioso, não só pastores, todo líder, ele pode se habilitar para celebrar casamento. Então, a pessoa vai no cartório, dá entrada no documento e diz, olha, o meu casamento vai ser religioso com efeito civil. Então, a igreja lá, arrudei, do 8º dia, que o pastor é o Danilo, vai celebrar meu casamento. Então, o Danilo, devidamente habilitado, tem uma igreja, ele é líder da igreja chamada Arrudei, né? E aí ele pode celebrar o casamento no caso do Guilherme. Sim. Acabou. Essa função, você está sendo juiz naquela hora que você vai fazer o religioso com efeito civil. Então, qualquer líder religioso pode. Então, existem alguns cursos que a pessoa faz, mas para se tornar juiz de paz, você precisa ser nomeado pelo juiz da comarca de Euclides da Cunha. Foi o meu caso. Então, há 5 anos eu fui nomeado. Eu fui escolhido, né, para ser o juiz de paz da cidade. Então, se o juiz da cidade quiser casar no civil, eu tenho que fazer o casamento dele. Então, mas na Bahia ninguém ganha para isso. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero me amostrar? Eu ganho o que com isso? Não, eu entendo que é uma oportunidade que eu tenho de estabelecer, criar vínculos, relacionamentos. E é muito prazeroso eu encontrar as pessoas na rua, estão caminhando, olha, fez meu casamento, o juiz fez meu casamento. Isso é muito bacana. Então, porque viver é relacionar-se. Viver é relacionar-se. Então, se você não é bom de relacionamento, você não serve nem para viver. Sabe? Então, a gente precisa melhorar a questão dos nossos relacionamentos. Então, eu sou juiz de paz por isso. Não ganho nada, gasto, porque eu vou de terno, que eu tenho que ir oficial, tenho que fazer unha, cortar cabelo, fazer barba, eu gasto. Então, eu invisto para ser. Não sei se você, por muito tempo, porque não há um limite, pode nomear outros. Mas essa nomeação, assim, tem algum requisito para que chegue a esse ponto de nomeação? Não, você só precisa ser. Você não precisa ser um cidadão pleno, não precisa ser religioso. Você pode... Qualquer pessoa, você pode ser juiz de paz. Basta que você esteja em dias com... não pode ter uma ficha criminal. Os critérios normais para ser até um presidente de uma associação, por exemplo, que tem que... Se você for estabelecer alguns convênios, você precisa... Porque lá na CASEC a gente passa por isso direto. Toda vez que vai ter um convênio, tem que puxar antecedentes criminais. Então, você tem que ser uma pessoa de um comportamento bom, reconhecido na sociedade, né? E vai. Infelizmente, hoje, e aí até que surgiu aquele corte aqui, aquela fala do Rodrigão. Rodrigão, um cheiro para você. É que realmente aquela fala do Rodrigão não condiz com a realidade de Euclides da Cunha, mas condiz com a realidade de muitos outros lugares. Infelizmente, depois que foi liberado no país uma coisa que eu acho fantástica, que é a união entre pessoas do mesmo sexo, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Alguns pastores não estão querendo aceitar a função, porque eles... Uma falha, um erro de interpretação. Na verdade, quando eu estou juiz de paz, não é o pastor que está, é o cidadão. E eu sou um instrumento da lei. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo, gente, isso foi uma vitória. Isso não faz com que ninguém se torne homossexual, deixe de se tornar, não. Imagine, Danilo, imagine que você fosse casado com um homem, ou que eu fosse casado com um homem. Aí nós construímos um patrimônio. Aí amanhã, ou eu ou meu parceiro morreu. Cara, os herdeiros são meus irmãos, minha mãe. Nunca é ele que dividiu uma vida comigo. Então a lei vem para reparar isto, cara. Assim como também as mulheres sofreram um bocado de tempo aí por conta dessas questões. Exatamente. Né? Na verdade, a gente vê, existe mais mulher no Brasil do que homem, mas mulher ainda é minoria. Por que é minoria? Porque os seus direitos são negados. Sim. Porque mulher ainda é contratada com salário mais baixo. E a gente está fazendo de conta que isso não é uma realidade. É uma realidade, sim. É uma realidade, sim. Então, infelizmente, por conta disso, algumas pessoas têm medo. Eu não tenho nenhuma dificuldade, porque na hora que eu estiver fazendo o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, a união daquelas duas pessoas, eu sou um instrumento da lei, reconhecendo um direito da nossa Constituição. Não é o pastor. Porque o pastor já é outra coisa. Porque o pastor, ele faz em nome de uma igreja. Então, para eu chegar nesse nível, a minha igreja tem que caminhar muitos quilômetros. E aqui eu não estou
tentando polemizar nada, não. E mesmo porque os homossexuais não estão querendo, os casais homoafetivos, eles não estão querendo isso, não. Eles estão querendo ter os seus direitos reconhecidos, respeitados. Né? Porque se o artigo 5º da Constituição valesse de alguma coisa, não precisasse de tanto remendo, esse assunto nem seria questionado. Nem seria mais questionado. Mas porque o artigo 5º é o artigo mais importante e o mais desrespeitado, que lá diz que todo mundo é igual, e não é, né? Deveria ser. Deveria ser. É por isso que precisa ter essas leis. Olha aí os grandes avanços que a gente está tendo. A lei de cotas, isso é importante demais que tem, porque é uma reparação, cara.